Fala, galerinha do Futebol na Veia, tudo certo com vocês? Eu sou o Leonardo e hoje estou aqui mais uma vez com meus parceiros Renan e Bruno aí. Os caras já têm cargo fixo no debate nosso aqui, né? Queria agradecer eles de novo pela presença, porque, querendo ou não, também no final de ano, correria para todo mundo. E hoje a gente vai abordar alguns temas legais aí para conversar aí sobre futebol brasileiro, até futebol internacional, né? Queria falar para vocês aí, para quem não viu os últimos vídeos, dê uma olhadinha aí no nosso canal do Futebol na V, porque tem muita informação da hora, muito tema da hora e garanto que vocês vão gostar muito. Então hoje, né, já vamos começar pelo primeiro tema, né? Eu queria normalmente agradecer os dois e cumprimentar os dois. E assim, vocês acreditam que a vitória do São Paulo na Copa do Brasil foi surpreendente o, contra ele contra o Flamengo? Bom, Léo, primeiramente, saudar você, o Bruno. Já é minha casa aqui, já tô tirando o sapato, entrando, ficando de meia em cima do sofá. É, a vitória de São Paulo sobre o Flamengo, para mim, não é surpreendente, principalmente pelo que aconteceu nos últimos dois confrontos. O Flamengo também todo remendado, questão de jogador com a seleção, jogador machucado. Então a gente sabia que ia ser muito difícil reverter. E o São Paulo está numa fase muito boa. Então, assim, não me surpreende, não. Pode ser que assim, a proporção da vitória, um 3-0 sonoro, com a São Paulo dominando o Flamengo, pode até ser assim, um pouco, um fator que pesa um pouquinho. Mas a vitória em si, o resultado, né, o São Paulo passar e vencer os dois jogos, não é de total surpresa, não. O Flamengo está passando por um momento de mudança, né, mudou técnico, e aí também tem essa questão dos desfalques, de tudo que aconteceu. Para mim, não é surpresa nenhuma, não. Bom dia, Léo. Bom dia, Renan. Aqui, como o Renan disse, nós já estamos em casa, já se sentindo à vontade, então tá tranquilo para a gente participar. E bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Já virou lema essa frase minha para quem tá assistindo a gente. Então, para mim também eu concordo com o Renan, não foi surpresa nenhuma. A gente viu as atuações do São Paulo nos dois jogos. O São Paulo dominou o Flamengo. Oh, desculpa, o Flamengo dominou o primeiro tempo, o primeiro jogo entre as equipes, mas não conseguiu aproveitar. E o São Paulo foi e aproveitou as duas únicas oportunidades que teve no primeiro jogo. E no segundo a gente viu que o Flamengo foi totalmente dominado pelo São Paulo. Então, não foi surpresa nenhuma. Ainda mais pela fase que o São Paulo vem vivendo, né? Vem fazendo bons jogos, ainda mais contra o Flamengo. Depois daquele 4-1 no Maracanã, o 2-1 e depois o 3-0. Então, a fase que o São Paulo vem vivendo é extraordinária. E a fase ruim que o Flamengo vem vivendo também que surpreende a todos, né? Porque desde a saída do Domi e a chegada do Rogério Ceni, o Rogério não conseguiu encontrar ainda um bom time, né, para o Flamengo. Não conseguiu ajustar o setor defensivo, né, que é o setor que vem mais sofrendo na equipe, com a falta do Rodrigo Caio, como ele mesmo diz que o Rodrigo Caio ali faz muita falta para o companheiro dele, que ainda não sabe se é Léo Pereira, Gustavo Henrique, Natan. Ninguém conseguiu se firmar ainda. Então, o São Paulo teve esse valor assim na vitória e não foi surpreendente não. Conseguiu, para mim, fazer os três gols no erro do Flamengo, porque nos dois gols do Luciano ele aparece sozinho para fazer o gol. Então a zaga do Flamengo falhou aí. Então o São Paulo soube aproveitar bem as oportunidades que teve. Pela fase que o São Paulo vive, não é surpreendente, não. O São Paulo, para mim, vive a melhor fase dele desde 2012. É fato, né? Acabou que o São Paulo não consegue ser competitivo há muito tempo. E agora ele está no momento em que ele está numa semifinal de Copa do Brasil e ele pode se tornar líder do Brasileirão nas próximas semanas por conta dos jogos atrasados que ele vai jogar. Então, assim, eu acho que surpreendente, como até o Bruno falou, até o Renan, é o momento do Flamengo. Mas assim, a gente podia até esperar, porque ano passado o Flamengo perdeu muito pouco com o Jorge Jesus. Né? Ganhou mais títulos do que perdeu jogos. Então a gente também começa a esperar sempre a excelência, né? E, por exemplo, o Gabriel não tá bem fisicamente. E eu até vi o Zico falando no canal dele, e é uma verdade. Quando o jogador começa a se machucar muitas vezes muscular, é por conta de condicionamento físico. Ele não tá bem fisicamente. Então o Gabriel, quando voltou da pandemia, as pessoas começaram a falar disso.
né? Com o Gabriel parecia que estava um pouco acima do peso, que ele não estava bem fisicamente. E isso afetou ele, né? Não digo com a bola, porque o Gabriel voltou bem contra o São Paulo, fez gol, chamou jogo, mas vocês podem ver que depois de um jogo, metade do outro já estava estourado. Não tinha condições de manter aquele ritmo. Né? O Bruno Henrique caiu muito em rendimento, não é nem de perto do Bruno Henrique do ano passado. O Arrascaeta vem sofrendo com lesões também, voltando agora. E, tipo assim, é claro que o Arrascaeta não tá 100%, ele tá retomando o ritmo de jogo. Então, complica muito pro Flamengo. Parabéns pro São Paulo que aproveitou as chances. Né? O Flamengo teve inúmeras chances no jogo da ida e não aproveitou. E acho que, assim, o Rogério Ceni vai ter dificuldade, porque os erros do Flamengo a gente não pode nem apontar para ele. Né? Por exemplo, assim, pô, Rogério, você é burro, usa o jogador de função errada. Não, não é. Ele tá fazendo o melhor que ele pode. O problema é que no jogo da ida o goleiro dele perde a bola em cima da linha. E aí como que ele vai falar, porra, a culpa é minha? Não é, do cara que perdeu a bola. Aí no jogo contra o Atlético Goianiense, o Lincoln perde um gol sem goleiro. Aí joga contra o São Paulo, em 11 minutos toma mais 2 gols, né? Não tem como. Aí tem um pênalti, que daqui a pouco a gente até falar, o Vitinho joga lá no Itaquerão. Lá no Morumbi, a bola foi para lá no Itaquerão. Então não dá. Então, assim, coisas que a gente vê que não é a fase não tá boa pro Flamengo. E o São Paulo aproveitou muito bem disso, o São Paulo não tem nada a ver com isso, garantiu a classificação, ganhou os 2 jogos. O segundo jogo, para mim, o Flamengo foi completamente dominado. O primeiro ele dominou o São Paulo. Até achei, assim, que futebol não tem essa, mas se fosse para colocar um time que merecia vencer o primeiro jogo era o Flamengo, mas o São Paulo foi eficiente. No jogo de volta, só deu São Paulo. E 3-0, o Flamengo pode até sair feliz, porque poderia ter sido até mais. Né? Pode falar, Bruno. Bom, Léo, só queria complementar uma fala sua que você falou que se a gente for parar para ver a melhor fase do São Paulo depois de 2012 para cá, uma fase que a gente poderia citar também que seria uma das melhores foi em 2018, né? Que o São Paulo chegou a liderar o Brasileirão, conseguiu ser campeão do primeiro turno, ganhou com o Aguirre, né? Ganhou do Flamengo lá no Maracanã por 1-0, com um gol do Everton, se eu não me engano. E aí lá no vestiário teve aquela gravação de o campeão voltou, o campeão voltou. O São Paulo conseguiu ser campeão do primeiro turno, mas aí o Aguirre não teve uma sequência boa de jogos e foi demitido. Então, e aí o São Paulo decaiu muito e aí depois o título acabou ficando com o Palmeiras, né? Então, acho que agora sim é se não for a melhor fase que o São Paulo vive depois daquele título da Sul-Americana em 2012. Com certeza, Bruno, com certeza. Assim, aquele ano de 2018, eu não tinha muita firmeza no São Paulo, não. Tanto é que aconteceu o que aconteceu. Basicamente, o São Paulo, ele arrumou a taça para o Palmeiras ganhar. Ele limpou a taça para o Palmeiras levantar. A gente briga com isso. Né? O time do São Paulo era muito bom, mas eu não via tanta firmeza. Hoje eu vejo um time, assim, mesmo com todas as deficiências, eu vejo um time mais eficaz, talvez. E tá durando mais tempo que aquele São Paulo. Porque São Paulo lá era até esse tempo, porque ele começou embalado no meio do campeonato, no meio do primeiro turno. Ele já foi decaindo no final, só que ele ganhou do Flamengo aquela vez, né, no Maraca. Aí estourou. Não, o São Paulo vai ser campeão, vai ser campeão. E ainda tá cedo, galera. Tipo, a Copa do Brasil pode falar que ele tem chance, porque tá na semifinal já e tudo, mas assim, Brasileirão ainda tem muita rodada e a gente pôde ver aí no jogo de meio de semana do Atlético que os times estão oscilando, então assim, a gente não pode contar com nada e tem time aí, tipo, o Grêmio tá chegando, às vezes ele briga por título e a gente nem imaginava que ele ia brigar, né? Agora, falando até do pênalti que eu comentei, vocês acham que o Vitinho deveria ter batido aquele pênalti? E vocês acham que poderia mudar o jogo se o Vitinho convertesse ou outro jogador convertesse o pênalti? Bom, Léo, para mim, foi como eu havia falado com vocês dois em off, nossa, jamais o Vitinho teria que bater aquele pênalti. Porque o capitão da equipe, se a gente for parar para ver, que não tava com a abraçadeira, mas é o capitão da equipe, é o Everton Ribeiro. E ele chamou a bola, ele pediu a bola. Ele pegou a bola na mão e o Vitinho foi lá e pediu a bola para ele. Mas aí, como o Vitinho tava com confiança e isso tudo, o Everton Ribeiro preferiu dar para ele. Mas, cara, para mim isso não tem, eu não consigo aceitar isso porque o Everton Ribeiro, se a gente for parar para ver, é um dos batedores oficiais do Flamengo de pênalti. Ele junto com o Bruno Henrique, assim, se a gente for ver. E ele é o capitão da equipe, ainda mais no momento que o Flamengo tava no jogo. Para mim, aquele pênalti poderia mudar completamente a história do jogo, porque tava 2-0 ainda. E, se eu não me engano, tava no meio do segundo tempo. O Flamengo precisava daquele gol e mais dois para conseguir levar para os pênaltis. Então, o Vitinho não teria que bater porque
é um jogador muito irregular na equipe do Flamengo. É muito criticado pela torcida. E ainda mais agora com o pênalti que perdeu, vai ser mais criticado ainda. E o Everton Ribeiro é um dos capitães, um dos batedores oficiais. Teria que colocar essa responsa nas costas dele. E aquele pênalti poderia mudar completamente a história do jogo, porque, como eu disse, estava 2-0. O 2-1 Flamengo, mesmo não tendo totais possibilidades, ia para cima do São Paulo e encurralar o São Paulo. Então, o pênalti que o Vitinho bateu poderia ter mudado completamente a história do jogo. Eu não acho que se o Flamengo faz o gol, a história do jogo ia mudar tanto. Eu acho que, do jeito que tá o momento, ia ser assim, um gol para tentar dar aquela. Vamos pressionar mais, mas não ia mudar muita coisa, não. Só que assim, nos clubes tem uma hierarquia. Todos têm. Fulano bate, depois vem o Ciclano, Beltrano e assim por diante. Você pedir a bola para bater um pênalti quando o jogo tá 3-0 pro seu time, tudo bem, não tem problema, é normal. Você quer mudar lá, quer voltar a fazer gol, quer ficar feliz e tudo mais. Aí você chega, fala que tá confiante, manda a bola na lua. Então, o que justifica? O que justifica? E no momento de decisão, quem tem que chamar a responsabilidade são os caras maiores, os caras capitães, os caras que têm mais rodagem, têm mais títulos, têm mais história, estão acostumados a esse tipo de jogo. O Vitinho tem sim sua história, tem rodagem, pô, já jogou na Europa e tudo mais. Só que tem a hierarquia que eu falei, e nesses momentos ela tem que continuar valendo, né? O Everton não quis ser aquele capitão que ia chegar pro cara e falar, não, vai lá, fica lá e deixa eu bater. Quis ser o cara gente boa e acabou que quebrou a hierarquia e aconteceu o que aconteceu. Se você faz isso quando o jogo tá 3-0, não tem problema, não muda nada. Agora, se faz isso num jogo eliminatório, que você precisa buscar o resultado, aí tem suas consequências. É que nem eu falei, não acho que aquele pênalti ia mudar o jogo se sair o gol. Mas pelo menos ia dar pelo menos um pouco de ânimo pro Flamengo, né? Cara, isso que vocês falaram em questão de ser gente boa, o Everton Ribeiro parece ser muito esse cara, né? Ser aquele cara, tipo, de grupo, aquele cara que todo mundo gosta. E ele com o Vitinho são amigos pessoais, né? A gente já viu aí na internet, eles fazendo dancinhas juntos, convivendo juntos. E, assim, o Vitinho até foi meio firme com ele, de chegar e falar, eu quero bater e tal, vocês viram a linguagem labial, na Globo acho que fez, se eu não tô errado. Só que assim, mano, o Everton que lá falou assim, Vitinho, ó, é o seguinte, cara, eu sou o capitão, eu entrei aqui, pô, o Everton Ribeiro chegou em São Paulo na quarta-feira de manhã, o cara jogando depois de ter jogado praticamente o jogo inteiro, né? Quer dizer, jogou o jogo inteiro, né? Ele saiu faltando 2 minutos. E, pô, o cara entrou em campo e, assim, o Vitinho também tinha que ter a percepção. É lógico que, assim, o cara quer bater, o cara quer fazer gol, mas o Vitinho, ele entrou numa fria que não precisava entrar, tanto é que agora o torcedor do Flamengo critica muito ele. Se o Everton Ribeiro erra, os caras falam assim, pô, o Everton Ribeiro ramelou, mas, poxa, o cara tem muita moral no Flamengo. Esse é só um erro. O Vitinho não, o Vitinho, ele pode estar melhorando, mas ele também é muito criticado. Né? O Vitinho, pô, já teve jogo ano passado que o Vitinho chegou a entrar no segundo tempo e sair no segundo tempo. E isso não pode acontecer com o jogador. Então, assim, um cara que já tem algumas coisas sobrecarregadas com a torcida do Flamengo. E aí ele pegou a bola. Quando você pega a bola de alguém que é pra bater, você tem que acertar. Porque se você pegou a bola do cara, que era o dono da batida, entendeu? E ia ficar assim. O Arthur Ribeiro também tem uma pessoa de culpa porque ele não poderia ter deixado. Só que assim, o cara que se a gente for falar, não, bate então, mano, já que você tá confiante, pá. O Arthur Ribeiro ele não é de bater pênalti no Flamengo. O batedor de pênalti do Flamengo é o Gabriel. Caso lesões ficou o Bruno Henrique e o Pedro. Né? Mas, por exemplo, tinha o Arrascaeta que poderia bater. Tinha vários jogadores à frente do Vitinho. Para mim, o Vitinho poderia ser, sei lá, o quarto ou até o quinto jogador que eles poderiam colocar na marca ali. Eu colocaria até o Gerson na frente do Vitinho para bater o pênalti. E o Vitinho acabou que, né, ele tem alguns lampejos que ele faz alguns golaços, né? E aí, às vezes, ele ficou confiante, pô, eu bato bem na bola. Mas, assim, não é tanto assim também. Ele poderia ter deixado com o Everton Ribeiro mesmo. E o Everton Ribeiro, para mim, acertaria um jogador confiante. E, assim, para mim, daria um gás no jogo. Ficaria 2-1. Só que, assim, não garanto que o Flamengo classificaria. Eu até brinquei com vocês em off, brinquei até com meu pai. Falei, ó, do jeito que o São Paulo gosta de tomar reviravolta, se o Flamengo faz esse gol de pênalti, aperta e faz um 2-2, a chance de sair um gol aos 45 ali para ir para os pênaltis é imensa. E, pô, se fosse para os pênaltis depois daquele jeito, o São Paulo tava eliminado. O emocional dos caras do São Paulo ia lá embaixo, entendeu? Então ia dificultar muito. Então, assim, o Vitinho bateu muito mal. Eu até agora eu não entendo. Às vezes eu fico pensando o que passa na cabeça às vezes, do jogador de bater um pênalti daquele jeito. Eu sei que acontece,
mas ele errou por muito. Uma coisa é bater um for na trave, ou então um pouquinho longe do meio que quis meter na gaveta. É uma coisa, agora você jogar a bola quase fora do campo, aí é complicado, né? Mas o Vitinho quis pegar a responsabilidade, mas não era para ele, era para o Everton Ribeiro. E agora tem que sofrer as consequências, né? Vai ser criticado, porque era um jogo importante, então vocês falaram. Se fosse um jogo de Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganhando 2x0 ele erra os pênaltis, beleza, mano. Vamos ganhar 3 pontos. Ou então, se fosse classificado, classificamos, esquece o pênalti. Agora era um gol que não saiu, a gente não sabe o que aconteceria e o Flamengo foi eliminado. Então não tem como ajudar o Vitinho. Agora falando de Palmeiras, né? O Palmeiras tem um jogador aí que tá vivendo uma fase extraordinária, que é o Rafael Veiga. Faz muito tempo que o Palmeiras não acha um meia que consiga fazer bons jogos, abastecer o ataque e fazer gols também. E o Rafael Veiga vem fazendo isso muito bem nos últimos jogos, principalmente depois da saída do Luxemburgo. Acho que dos jogadores do Palmeiras, o que mais se beneficiou com a saída do treinador foi ele, né? Que assim que eu diga que evoluiu nesse período. Então eu queria saber de vocês se vocês acham que o Rafael Veiga é bom mesmo, é tudo isso, ou então se é só uma fase boa. O Veiga é bom jogador. Foi assim no Coritiba no começo da carreira. Aí ele foi para o Atlético Paranaense, né? Ele passou um tempo, aí foi para o Atlético Paranaense. Lá foi muito bem. E aí quando veio para o Palmeiras, aí você tem a concorrência que você sabe que você chega no Palmeiras badalado, né? Porque o Palmeiras gastou milhões e milhões e milhões em vários jogadores. Aí você tem concorrência de Lucas Lima, que é cara que já foi jogador de seleção brasileira. Você tem a concorrência do Zé Rafael, que foi contratado a preço de ouro do Bahia. A de outros jogadores Scarpa, tudo na mesma época. Você vai ficar meio assim. E aí você, nos jogos que você entra, você às vezes joga pouco tempo, ou então você não corresponde, não tá no dia legal, sua moral vai lá embaixo. E aí o jogador é aquele tal negócio, quando não tá com a moral lá em cima, velho, é complicado, o cara não consegue render. E nos últimos jogos ele tem ganhado essa confiança. E tem ganhado no momento certo. Porque foi no momento que houve a troca de um treinador, e um cara foi lá e pô ele, colocou os outros caras, o Lucas Lima, esses caras mais badalados no banco, e cresceu no momento ideal, porque o que acontece? Aconteceu esse negócio da Covid no elenco, que o Palmeiras está acontecendo e tudo mais, quando você assume o papel de protagonista nesses momentos, cara, dificilmente você vai sair do time. Você vai ganhando cada vez mais espaço, sua confiança vai subindo cada vez mais. A tendência é que agora com a volta dos jogadores mais qualificados do elenco, não que não tenha jogadores qualificados agora, mas com a volta dos caras que são titulares absolutos desse elenco, o futebol dele cresça mais ainda. O Veiga é um jogador, não há que se dizer que não é, porque ele fez uma temporada, 2 temporadas mais ou menos. Ele voou no Atlético Paranaense, não foi à toa que o Palmeiras trouxe ele. Então futebol é bastante questão de momento, mas também a técnica do jogador não cai do dia para a noite, assim, tava no momento ruim, tava, mas a técnica dele sempre esteve ali. A questão é que ele precisava recuperar a confiança, e conseguiu. Bom, eu sempre fui um defensor assim do Rafael Veiga, né? Desde a época do Coritiba ele mostrava um bom futebol. Chegou no Palmeiras, a primeira temporada do Palmeiras para ele não foi tão boa, conseguiu marcar só um gol em 20 jogos, se eu não me engano. E aí foi emprestado para o Atlético Paranaense. Aí a gente viu que ele, na campanha do Atlético Paranaense, que eles foram campeão da Sul-Americana, ele foi um dos cabeças assim do time, né? Um dos protagonistas daquela campanha. Jogando muito, se dedicando. E aí o Palmeiras pediu ele de volta. Com o Luxemburgo, a gente via que ele não estava dando certo porque o Luxemburgo cansava de colocar ele em posição errada, né? O cara é meia, o Luxemburgo colocava ele de ponta direita. Então, era complicado ele jogar bem, porque era a posição que ele não gostava de jogar. Dava para perceber que ele não gostava de atuar na ponta direita. E aí, com a saída do Luxemburgo, o Abel chegou e colocou ele na posição certa, que é de meio campo armador. Então, e ele não tinha, como a gente pode dizer, não tinha chances assim, não tinha minutos com o Luxemburgo. Luxemburgo não dava chances para ele mostrar o futebol dele. E aí o cara entrava nos 10 minutos finais de partida, 5 minutos finais, não conseguia mostrar o futebol que ele mostrou no Atlético Paranaense em 2018. Então, a saída do Luxemburgo foi muito beneficiada pro Rafael Veiga. Agora ele está sendo um dos principais jogadores do Palmeiras. Nesse momento, o principal, porque está deitando, está jogando muito. E é isso, ele conseguiu ter oportunidade, conseguiu agarrar essa oportunidade que o Abel deu para ele. E agora dificilmente ele vai sair da equipe, né? Porque tá jogando fino da bola, que nem a gente disse.
Olha, se tem alguém que pode falar que defendia o Veiga era eu. E olha que eu nem torço pro Palmeiras, nem nada, mas eu sempre falava, galera, tenha paciência, o cara não joga na posição que ele gosta, o cara é bom. Assim, ele tá no momento que tá jogando pra caramba, tudo que ele faz dá certo. Verdade? É verdade, mas não tira o fato que ele é um bom jogador. Né? Ele mostra qualidade, e assim, nesse momento que o Palmeiras tá vivendo, por conta dos casos de Covid, pô, o time tá muito desfalcado. Além de casos de Covid, teve convocação, teve jogadores lesionados, e ele tá correspondendo muito bem, né? E fazendo grandes jogos. Contra o Ceará e nos 2 confrontos ele foi super bem. Então, assim, é um jogador que merece destaque. A gente tem que exaltar a boa fase que ele tá vivendo. E que o Palmeiras, né, não tá com o time completo. E eu acho sim um grande jogador. Eu sempre falo, galera, ó, o Veiga, o Palmeiras nunca deu a oportunidade que ele tem que ter, deu por dar poucos minutos. O Filipão pediu ele era reserva. Às vezes colocava ele de meia direita. O Luxemburgo só colocava o cara de meia direita. Aí complica a vida do cara. Mas ele é um bom jogador, agora jogando na opção que ele gosta. E acho que o Palmeiras saiu bem, porque o Palmeiras tem o Scarpa e o Lucas Lima e ele. Porque o Zé Rafael, para mim, não é muito naquela função, mas pode até colocar o Zé Rafael. Os 4 testaram muito o Scarpa, testaram muito o Lucas Lima, testaram muito o Zé Rafael, e não dava rendimento. O Rafael Veiga tá dando o que o Palmeiras sempre esperou. Né? Eu digo, até brinquei com alguns amigos em off, que o Palmeiras descobriu o Veiga, demorou muito para descobrir o Veiga, né? Porque quando tinha o Dudu, faltava esse cara, esse 10. E agora tem. Né? Claro que, poxa, o Palmeiras tá indo super bem sem o Dudu, o Wesley tava jogando muito bem até a lesão, mas eu acho que depois de muito tempo, né, o projeto da Crefisa inteiro, o Palmeiras ficou procurando esse camisa 10 e agora encontrou. Né? Pode falar, Bruno. Bom, encontrou o Veiga aí com a camisa 10 no meio de campo e vamos se dizer assim que encontrou um lateral substituto pro Vinha também, né? Porque o Gustavo Scarpa tá dando conta do recado. Acho que não como lateral, como ala, né? A gente pode dizer assim. Ataca bastante pelo lado esquerdo e tá dando conta do recado. Então, agora com o Abel Ferreira, eu acho difícil ele voltar a jogar de meia. Eu acho que agora a posição dele agora vai ser na lateral esquerda, reserva do Vinha. Porque nos últimos jogos ele tá mostrando bom futebol ali pela lateral do campo. Realmente, o Scarpa veio numa crescente muito boa aí, fazendo bons jogos. E agora falando aí do outro confronto que deu muito o que falar, né? Que eu acho que aconteceu, assim, não é uma zebra, né? Mas a gente não imaginava, a gente suspeitava, mas não creia, né? O América eliminou o Internacional nos pênaltis. Primeiramente, queria saber se vocês acharam merecida essa classificação do time do Lisca. E segundamente, eu queria que vocês debatessem sobre a postura do Inter pós o jogo, né? Pós a eliminação, pós o erro do pênalti do Wendel. Né? Queria que vocês dissertassem sobre isso. Bom, Léo, eu achei merecidíssima a classificação da América, pelo que vinha mostrando. Passou pelo Corinthians muito bem. Jogou o primeiro jogo contra o Inter bem também, defensivamente, bem postado. No jogo do Independência, cara, na hora que o América levou o gol no último minuto do jogo, eu falei, putz, que nem você havia falado do São Paulo, vai, se o São Paulo leva o gol aos 45, a vaga ia ser do Flamengo nos pênaltis. Eu pensei, nossa, agora vai ser complicado o América passar, porque a confiança vai lá embaixo. Acho que agora o Inter passa. E como eu havia brincado com algumas pessoas, o Galhardo sempre foi marcado assim por bater pênalti com forte, bater pênalti com postura assim, foi resolver inventar uma cobrança lá, que nem o Henrique Dourado, vamos dizer assim, foi querer inventar na cobrança e acabou errando. Eu achei que nos pênaltis ia dar Inter por conta de ter ganho essa moral no último gol, com o gol no último minuto. Mas o América foi lá, fez o papel dele dentro de casa e conseguiu a classificação para mim merecida. Bom, aí falando da briga agora, é difícil, né, cara? O Lindoso depois deu uma explicação depois do jogo falando que o jogador do América provocou ele, se eu não me engano, no primeiro pênalti do Galhardo, que o Inter errou, o jogador do América provocou ele, e isso aí acabou resultando na briga no fim do jogo. Eu acho ridículo essas cenas, assim, lamentáveis de futebol, porque a gente fala que tem que aceitar perder, e o Inter não aceitou perder.
quis levar para a briga, quis que focasse, que a classificação do América Mineiro seria focada na briga, então achei ridículo. E para mim a classificação do América foi muito merecida, pelo que vinha apresentando. A classificação do América é merecida. E aí passa muito pelo que eu já comentei aqui, o time do Lisca é muito organizado. Um time que pode não ter as melhores peças do mundo, mas tem uma organização para jogar, e principalmente esses jogos grandes mostrou isso. É um time muito compacto, um time que segue a risca o que ele pede. E também vai muito a questão do treinador. Se a gente for ver, o Lisca veste a camisa do América, assim, e, briga, se precisar sair na mão, ele vai sair na mão também. E aí você vai ver a entrevista do Abel depois do jogo, ele fala, não tem tática. Coloquei os caras mais experientes. Pô, você vai jogar um jogo decisivo sem pensar numa tática, só colocou os caras porque os caras têm um pouco de rodagem. Claro que é importante, mas você tem que ter alguma estratégia. Não adianta você chegar só tentar fazer os 90 minutos no abafa, tentando achar um gol aleatório. Conseguiu, achou. E aí eu também fiquei igual o Bruno, eu comecei a pensar, acho que vai dar Inter porque o momento é do Inter, né? Se fazer o gol no último lance. A moral do time que toma o gol vai lá embaixo. E no final não foi o que aconteceu, passou. O futebol nem sempre é justo, mas dessa vez foi. Passou quem realmente mereceu. E sobre a questão da confusão, a confusão começa muito antes. A confusão começa no gol do Inter, quando o Rodinei vai lá e provoca o Banco do América. O Lisca dá uma entrevista, até chamou o Rodinei de Rodney, mas o Lisca dá entrevista contando, né, o que o Rodinei faz, a provocação que ele faz na hora que sai o gol do Inter. Então, a provocação do jogador do América para o Lindoso e para os outros atletas do Inter é só o troco. É só o troco. E aí você tem que saber perder. É aquele tal negócio. Se você gosta de zoar, você também tem que ser zoado, tem que aprender a ser zoado. Você vai ter que aguentar quando chegar a sua vez. E, enfim, tem que saber perder, tem que saber ser eliminado. O Inter, é claro que é engasgado com a América, né? Porque o Inter foi vice-campeão da Série B por causa de quem? Por causa do América, foi campeão. Agora eliminado na Copa do Brasil, com um time que um elenco que a gente sabe que é superior no papel, que vinha fazendo boa campanha, vem ainda, né, na verdade, está ali na parte da tabela do Campeonato Brasileiro, vem na Copa do Brasil, já entra nas oitavas e foi indo, né, chegou aí nas quartas e acabou que teve esse problema. Então, você fica engasgado, tudo, mas você não pode partir para agressão, tem que saber perder. Futebol é assim, cara. Na verdade, qualquer esporte, tudo na vida é assim. Nem sempre você ganha, nem sempre o melhor vence. E é o melhor que eu digo no papel. O Inter, como eu falei, ultimamente não tem sido melhor que o América é organizado. Então você tem que saber também que vai ter hora que você vai ganhar e tem hora que você vai ter que perder. A hora que você zoa e a hora que você vai ser zoado. Exatamente. Assim, primeiramente foi muito merecido, cara. É até legal ver um time de Série B eliminando os times de Série A por conta que tem um investimento muito mais baixo, o time acaba sendo bem mais limitado, mas aí vai a qualidade também do técnico, né? Enquanto o Abel Braga fez um time completamente desorganizado e, poxa, um técnico rodado, com tanto tempo de experiência, virar e falar que não tinha tática, né, isso até preocupa. E digo mais, como o Renan falou, em alguns debates anteriores, quando a gente debateu sobre a chegada do Abel, ele falou que o Abel ia queimar tudo que ele já conquistou pelo Inter. E tem grande chance de acontecer, porque ele, assim, o time não está rendendo e as declarações dele também não ajudam. Ele não se expressa bem, algo que eu sempre criticava o Diniz, que hoje eu acho que nas entrevistas ele está indo muito bem. O treinador já não se expressa bem, não vive um bom momento, que é o caso do Abel, e o time não rende. Aí complica a vida dele. E assim, eu acho que não tem como não amar o Lisca, né? Todo mundo deve ter visto aí o vídeo dele chegando no vestiário dançando Barões da Pisadinha, comemorando com os caras. Ele foi pra torcida, né? O Lisca realmente é doido. E é, tipo, bem legal, assim, ver. E o América garantiu o ganha-pão do ano, né? Porque ele chegou na semifinal, ganhou 7 milhões. E assim, se o América ganhasse a Copa do Brasil, nossa senhora, 60 milhões vai durar tanto tempo. Porque, né, é um time que não tá acostumado com tanto dinheiro. E, ô Bruno, pode falar que depois eu concluo. E o Lisca, além de ser doido, já tá marcado na história do América, né? Porque fez a melhor campanha até as quartas da história do clube e agora tá fazendo melhor ainda chegando na semi. Então,
ele já tá com o nome dele escrito na história do América com toda certeza, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, ele está com o nome escrito e vai permanecer por um bom tempo. Né? Se o América vencer, vai ser mais aquelas zebras que aconteceu muito antigamente na Copa do Brasil, né? Que Santo André já ganhou, Paulista já ganhou, né? Times que a gente não esperava. Então, assim, uma grande campanha, né? O América já está de parabéns chegar à semifinal. Né? Agora vai enfrentar o Palmeiras, que vive uma grande fase, já é um adversário mais difícil. Mas, né, jogo é jogo, pode acontecer uma zebra. Né? Os confrontos acontecem dia 23 e 30 de dezembro, então vai demorar um pouquinho. Né? Isso é até ruim para os times que estão no momento agora, porque pode acontecer de quando chegar lá, que é daqui a um mês praticamente. Quer dizer, é um mês, né? Não vai estar no mesmo momento. Mas a postura do Inter pós-derrota eu achei assim ridículo mesmo, porque assim, no futebol tem que ter provocação e tem. Tanto é que o Rodinei provocou, garanto que no meio do jogo os caras provocaram também, e assim, faz parte. Se o futebol não ter essa rivalidade, essa zoação, perde a graça. E assim, o Inter eu acho que ele mais quis brigar para não deixar o América comemorar mesmo, entendeu? Já tava puto porque o Grêmio classificou, né? O Grêmio tinha classificado antes que ele. É, querendo ou não, o Inter e ele tinham enfrentado os times de Série B, além da rivalidade dos dois, eram times de Série B, então a gente acabou colocando um peso maior neles, porque falou, pô, é favorito, é time de Série A e papapá, e o Grêmio já tinha feito a parte dele e o Inter não conseguiu fazer. Né? O D'Alessandro, como sempre, envolvido nas polêmicas e nas confusões, o Lindoso perdeu a esportiva total, né? Garanto que se o Inter tivesse ganhado ali, estariam dando risada, comemorando, e provavelmente o América estaria quieto. Daí, tipo, poxa, foi por pouco, que não faria nada. Então, assim, o Inter poderia ter tido outra postura após a derrota. E, assim, não tinha porquê aquilo. No futebol é normal, toda essa afinetada de um tormentar o outro. E, assim, faltou esportiva pro Inter mesmo. E achei completamente desnecessária essa postura da equipe do Abel Braga. Nem que, aliás, o Abel Braga ficou até preocupado. Acho que não sei qual parte que ele ficou mais perdido. Se foi no jogo, comandando ou só na briga. Porque ele ficou perdidão no meio da briga, ela tentando separar os caras, já que todo mundo queria brigar. Né? Fazer o quê? E agora, falando rapidinho de seleção, o Brasil venceu o Uruguai de 2-0 em Montevidéu. É, algumas pessoas se surpreenderam com o resultado. Queria saber se vocês se surpreenderam também. E se vocês acreditam que o Everton Ribeiro mereça, né, ser titular da seleção brasileira, ou pelo menos brigar ali com o Coutinho, com outros jogadores pela vaga, porque ele fez uma grande partida contra o Uruguai, que era foi o jogo mais difícil do Brasil em questão de adversário, né? Então eu queria saber de vocês aí sobre isso. Me surpreendeu, Léo. Não vou mentir. Se a gente for ver o debate que a gente fez antes do jogo, eu falo que para mim o jogo é sem empate na melhor das hipóteses, né? Então, me surpreendeu sim. O Brasil, assim, foi bem no jogo? Foi. Não foi aquelas prioridades contra o Uruguai que foi, por exemplo, aquele ano que o Brasil fez 4-1. Não foi. É outro momento, é outra seleção e tal. Mas é um resultado muito importante. Você ganhar do Uruguai fora de casa dá muita moral. O Uruguai é uma das três forças aqui da América do Sul, né? Junto com o Brasil e com a Argentina. Então, você vencer esse tipo de jogo tem uma importância muito grande, ainda mais para uma seleção que vinha de uma vitória suada contra a Venezuela. Como eu falei, é uma das seleções que mais evoluiu na América nos últimos tempos, mas mesmo assim é a Venezuela. E o resultado é importante, é surpreendente na minha visão. E que nem, por exemplo, muita gente criticou a convocação do Arthur, inclusive eu, e foi bem no jogo. Então o Tite deve estar sorrindo assim, tipo, tá vendo? Vocês falaram mal de mim aí, ó, vem do Uruguai fora e ainda o cara que eu convoquei que vocês tanto criticaram jogou bem. Inclusive fez um dos gols, né? Por mais que a bola tenha contato com desvio e tal. Mas é bom pro Brasil, é bom demais. Ganhar do Uruguai e da Argentina é sempre muito melhor, assim, né? Tem aquele gostinho. A gente sabe que são dois países que têm aquela catimba com o brasileiro, tem aquela provocação. E sobre o Everton Ribeiro, eu acho que quando tudo voltar ao normal, quando o Brasil tiver com seus atletas, né, todos à disposição do Tite, porque a gente sabe que essa convocação, não sei quantos atletas ele teve que trocar, né? Por lesão, por Covid, por problemas externos. Mas eu acho que quando voltar todo mundo, ele não dá. Ele é um dos melhores, se não o melhor jogador brasileiro atuando aqui no território brasileiro? Sim, isso é. Mas para jogar no nível da seleção e ser titular, eu acho que não. Acho que existem outras opções que jogam futebol de um alto nível, de um nível, na verdade, maior, né? E que tem mais, como é que posso dizer?
mais cacife para jogar entre os titulares da seleção. Né? Ele foi bem, não estou falando que ele foi mal, foi muito bem, por sinal, mas quando tudo estiver normal, não tem como ele ser titular. Bom, como o Renan disse no último debate que esperava um empate do Brasil e Uruguai lá, eu falei que eu esperava uma vitória. Eu achei sim que o Brasil poderia ganhar, porque mesmo tendo esses todos desfalques, o Brasil é uma seleção mais forte que o Uruguai. E o Uruguai também tinha desfalques, tinha o Vinha, o Cavani. Então, mesmo com os desfalques do Uruguai, do Brasil e do Uruguai, dava para o Brasil ter ganho. E ganhou. Eu achei que ganhou bem até, porque aí, se a gente for parar para ver o jogo contra a Venezuela, a Venezuela se fechou lá atrás e não deu espaço para o Brasil jogar. E eu achei que seria um jogo mais tranquilo, assim, vamos se dizer, contra o Uruguai, porque o Uruguai ia sair para jogar também contra o Brasil, coisa que a Venezuela não fez. E ia dar espaços para o Brasil atacar, né? Então, com os três atacantes lá, o Firmino, o Gabriel Jesus e o Richarlison, ia ter chance de fazer gol, porque são três atacantes que têm uma qualidade muito boa, se a gente for parar para ver assim dentro da área. Então, eu achei sim que o Brasil poderia ganhar e para mim não foi surpreendente, não. Porque o Brasil jogou bem também e mereceu a vitória. Já em questão do Everton Ribeiro, cara, é difícil, né? Porque ele fez, vamos dizer assim, o ataque do Brasil jogar. Porque ele movimentou o meio de campo, ele trocou passes, deu passes entre a linha de defesa do Uruguai. Então, para mim, ele jogou muito bem, foi um dos melhores em campo. Mas é difícil, cara, a gente falar que ele tem que ser titular quando os outros jogadores voltarem, porque são jogadores nível Europa, são jogadores que, se a gente for parar para ver, já são mais acostumados com as convocações do Tite. Então, eu acho que de titular ele não consegue jogar, mas ele, para mim, ele merece mais oportunidades na seleção, na convocação, coisa que ele não vinha tendo antes. Então, acho que de titular ele não vai conseguir jogar no meio de campo, mas merece mais oportunidades pelo Tite, sim, pelo que fez dentro de campo. Olha, eu achei surpreendente a vitória do Brasil por 2-0 por conta que, assim, o Brasil jogou super tranquilo no primeiro tempo. Poderia ter feito até mais gols no segundo, se apertasse, porque o Uruguai chegou a ter o Cavani expulso. Enfrentar o Uruguai lá é difícil. O Brasil, podemos dizer que o Uruguai está sofrendo um momento de freguesia para o Brasil aí. O Brasil vem tendo sorte. O Brasil não massacrou o Uruguai, né, como o Renan está citando no confronto com os 4-1, em que o Paulinho fez 3 gols, o Neymar fez aquele golaço de cobertura. Então, assim, foi um outro jogo, mas também o Brasil estava completamente desconfigurado, né? As duas principais estrelas estavam fora, perdeu alguns jogadores no decorrente por conta de Covid, lesão, enfim. E foi muito bem. Me surpreendi com 2-0. O Arthur foi muito bem. E, assim, eu não fui a favor da convocação do Arthur porque ele entrou no lugar do Bruno Guimarães, que para mim é um cara que tá jogando mais bola que ele. Simplesmente assim. Né? E mais uma vez o Tite deu pouco tempo. O Bruno Guimarães finalmente estreou, mas ele estreou por 2 minutos. Entrou ele com o Paquetá. E, assim, o Tite mais uma vez usou poucos jogadores. Eu achei no decorrer da partida. Fez 3 substituições, sendo que as últimas 2 foi faltando 2 minutos. Né? Ele não testou muitos jogadores. Ele, que nem a gente até comentou, ele usou os de sempre. Né? E ele parece que o Tite ele gosta de testar jogadores que ele já usou e que não estavam vindo, tipo o Arthur. O Arthur não vinha sendo convocado. Aí tá testando o Arthur, né? De novo. Então isso acontece com muita frequência. Mas assim, importante, o Brasil ganhou. Parabéns aí, o Brasil tem um ótimo retrospecto. O Brasil ainda não perdeu já de eliminatória, desde que o Tite entrou no comando da seleção. O Brasil está fazendo um ótimo. Os resultados do Brasil vêm sendo muito bons. É um time que está 100% também, agora na atual eliminatória. Então, assim, a gente critica algumas coisas que a gente pensa lá na frente, mas falando no hoje tá ok, é o que o Brasil precisa. Para a eliminatória tá bom, mas eu acho que a gente tem que exigir sempre que o Brasil deixe de ser só competitivo aqui e passe a ser competitivo numa Copa. Né? Que aí faz um time europeu mais difícil e aí tem dificuldade. Aí dificulta para ganhar uma Copa do Mundo, porque, querendo ou não, os times a ser batidos são os europeus hoje em dia.
E sobre o Ayrton Ribeiro, cara, eu gosto muito do Ayrton Ribeiro, já falei várias vezes aqui que eu sou super fã dele, eu acho ele um grande jogador, mas eu acho que hoje tem jogadores na frente dele, jogam em campeonatos mais competitivos do que ele, então eu acho que ele tá um pouco atrás, mas assim, o Tite não pode deixar de convocar ele, tem que manter ele no grupo dos 23, é um cara para entrar em segundo tempo, às vezes o Coutinho é um jogador que cansa, ele pode estar bem fisicamente, mas ele cansa, então é bom colocar ele no lugar do Coutinho, ou então tirar um dos atacantes e colocar o Coutinho mais adiantado e colocar o Everton. Acho que é um cara que é bom ter no elenco, muita qualidade e assim, hoje para ser titular, não. Quem sabe se acontecer alguma coisa, um jogador cair de rendimento ou sofrer com lesão, ele vai estar preparado ali. Ele vem com uma sequência muito boa de bons jogos e assim, eu acho que se ele continuar essa pegada, ele vai para a Copa e vai ser um jogador que a gente vai poder confiar quando ele entrar. Porque ele já está acostumado, ele está sempre entrando, né? Diferente de outros jogadores que o Tite não dá muita chance. Mas, falando de um tema rápido para encerrar aqui, hoje de manhã, antes de a gente gravar, mas minutos antes, o Haaland foi considerado o Golden Boy. Queria saber o que vocês acharam e se vocês acham que o Haaland vai ser tudo isso que a gente espera mesmo. Nossa, eu achei muito merecido e eu acho que ele não vai ser o que a gente espera, né? Acho que ele já tá sendo o que a gente espera, né? O cara faz. É incrível a capacidade dele de fazer gol, de conseguir fazer gol. É, nessa temporada ele tem 11 jogos pelo Borussia e 11 gols. Então, ele é um cara que a gente pode dizer assim que fede a gol, né? E na temporada passada teve 16 gols em 18 jogos pelo Borussia e acho que 26 gols em 20. Peraí, deixa eu confirmar aqui. 28 gols em 22 jogos pelo Salzburg. Então, cara, é impressionante o que ele consegue fazer de gol de tudo quanto é forma. Ele é um cara alto assim, mas ele tem uma explosão que é impressionante quando ele pega a bola no meio de campo e parte para cima do zagueiro. Então, para mim é merecidíssimo. Mas esse prêmio Golden Boy também já surpreendeu muita gente em questão de premiar jogadores que no futuro não se deram bem, né? Assim, vamos se dizer. Igual o Anderson, um meio-campista brasileiro que era do United, o Alexandre Pato, se a gente for ver, o Balotelli, que agora tá, vamos se dizer assim, tá acabando com a carreira, né? Então, é um prêmio que já premiou muitos jogadores que foram esquecidos praticamente, como o Anderson e o Pato, mas também já premiou muitos outros grandes, né? Como o João Félix, agora que tá bem no Atlético de Madrid. Então, para mim, muito merecido pro Haaland, porque o menino vem comendo a bola no Borussia. O Haaland deixou de ser uma promessa, ele já é uma verdade. Ele ganha o Golden Boy por causa da idade, mas ele já é uma realidade já tem um tempinho. Você chegar no Borussia Dortmund e já chegar fazendo um caminhão de gols a ponto de você competir hoje com o Lewandowski na artilharia. Lewandowski, olha aí que eu tô falando. Você competir com o Lewandowski na artilharia da Bundesliga e de outras competições europeias, é a prova que você é uma realidade. Então, é merecidíssimo. É claro que tinham outros nomes bem fortes na lista, tinham, mas o Haaland, entre todos esses, é a maior realidade que tem. Então, é justíssimo, justíssimo. Não tem nem o que a gente contestar. Ele é destaque hoje, mas também já foi nas categorias de base. É só lembrar o que ele fez na Copa do Mundo Sub-20, a última edição que teve, porque ele fez 7 gols no jogo contra Honduras, se não estou enganado. Não lembro se foi 7, se foi 9, acho que foram 9 gols. Foi 9 Foram gols. 9 gols. Fez 9 gols. Então, sabe, não precisa nem falar. O cara é uma realidade, é um novo atacante que é muito promissor, né? Ele é a realidade, mas ele ainda pode evoluir mais ainda. Então, é um baita jogador merecidíssimo. Assim, é até engraçado dar o Golden Ball pro Haaland, né? Realmente a gente. É que assim, nos últimos anos vem dando para jogadores que a gente assim, já conhece, né? Porque os jogadores vêm ganhando destaque mais cedo, né? Isso é bom e é ruim, né? Porque uns ganham os holofotes muito cedo e não conseguem corresponder, enquanto outros superam as expectativas, né? Como o Bruno falou, os números dele são muito bons. Poxa, o Haaland fez 44 gols em 40 jogos temporada passada, contando os dois clubes. Na Champions League, ele jogou 8 jogos e fez 10 gols. O Haaland quase foi um artilheiro da competição, jogando bem menos. Acabou que ficou pro Lewandowski, mas também
Se a gente colocar na balança aí o elenco do Bayern e o elenco do Borussia, né, é completamente diferente, é completamente desproporcional. E assim, as pessoas, numa época eu ouvi as pessoas dizendo, ah, não, mas o Haaland só faz gol jogo fácil. Não faz. O Haaland, nas últimas duas vezes que ele enfrentou o Bayern, ele fez 2 gols, né? E inclusive de Bruno Neuer. Então, assim, ele é muita qualidade. Eu considero ele como uma realidade. Assim, deram um Golden Boy pra ele porque ele tinha idade ainda, ele é muito novo. Falei assim, tem que dar pra esse cara aí, porque não tem como. Mas ele é muito bom. Ano passado ele tinha ficado em sétimo, mas ele ainda se jogava no Salzburg, que é um time, né, desconhecido, que ultimamente vem revelando bons jogadores, né? Esse ano já tem outros jogadores lá que os grandes estão de olho, né? Tá virando uma mina o time do Salzburg. E assim, o Haaland para mim é sensacional, um jogador diferente, tem um futuro assim assustador. O que eu gosto dele é que ele é versátil. Ele se vira fora da área, ele sai da área, ele chuta de fora da área, ele cabeceia. É muito completo e ele parece ser um cara muito carismático. As pessoas falam muito bem dele, ele parece ser muito gente boa, né? É um cara assim diferente e acho que no futuro ele promete muito. E também fica aquele mistério de até quando ele vai durar no Borussia, né? Porque o Borussia não consegue segurar jogadores. Eu acho que o Haaland vai acabar indo para fora da Alemanha, tá? Eu não acredito que ele jogue no Bayern. E assim, o Real Madrid já aparenta com um sonho. O Haaland é bem o perfil do Real Madrid, né? Aquele cara diferente, aquele cara que chama atenção, tanto pela bola quanto assim, até pela mídia, porque, né? O cara é muito bom. Então, assim, muito merecido o prêmio de Golden Boy. E o Haaland já é uma realidade para mim. Pode falar, Bruno. E falando de Real Madrid, a gente pode esperar bastante, né? Porque, como você mesmo disse, já citam ele no Real Madrid nas próximas temporadas e também o Mbappé, né? Então, se o Real Madrid conseguir esse feito aí de conseguir contratar as duas joias assim que são atuais, que já são não são mais promessas no futebol mundial, de olho no Real Madrid. De olho no Real Madrid, não duvido de acontecer isso. O Mbappé é um cara que já demonstrou interesse de sair do PSG. Ele, né, eu até escrevi um texto semana falando que o Liverpool vai entrar na briga. E o Liverpool vai entrar forte na briga. Só que um dos jogadores do Liverpool lá que são bons, tipo Salah, Mané, eles podem ir pro Real Madrid. Né, caso se o Mbappé vir, eles vão ser vendidos e o Real Madrid tem interesse nos dois. Então, assim, o Real Madrid tende a fazer boas contratações, né, no futuro aí. E, assim, o Haaland chegando em Madrid ali já vai abalar muita gente, inclusive o Benzema, que é dono da posição, e com o Haaland ali é complicar para ele. E assim, vamos ver, né? Isso aí já são cenas para os próximos capítulos. Mas, galera, é isso que a gente separou para vocês hoje. Queria agradecer aí a presença do Bruno e do Renan mais uma vez. Se tudo der certo, galera, terça-feira estamos de volta. Hoje a gente gravou no sábado porque ontem estava ruim para todo mundo. Mas a gente gravou aí, falamos temas legais. Acabou que deu para falar do Haaland, que a gente não teria falado ontem. E muito obrigado você que viu até aqui. Divulga para os amigos, né, o vídeo. Entra nas redes sociais do Futebol na Vez, segue a gente lá, que tem muito conteúdo top. Acompanha a gente no portal, que a gente escreve vários conteúdos legais. Muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.